Olá a todos e a todas. Sou o professor Wilson Andrade, professor executor da disciplina Governança Corporativa. Dando continuidade, né, nossa série de 4 encontros, esse será o nosso segundo encontro da disciplina. Então, vamos avançar um pouco mais aí, né, no conteúdo. Pois bem, fazendo aí uma breve revisão do que eu trabalhei com vocês no nosso primeiro encontro. O primeiro encontro foi a parte introdutória, né, da governança corporativa. Eu falei sobre o papel da governança corporativa, os objetivos, como foi que ela surgiu, né, como é que ela foi criada. Eu falei um pouco sobre as metas, o contexto histórico da governança corporativa. E finalizei aí falando um pouco sobre a teoria de sistemas, sobre lideranças, né, tá, os estilos e modelos de liderança. E finalizei com um pouco de finanças, né, o papel do investidor, a relação entre investidor, né, investimento e governança corporativa. Falei também um pouco sobre a diferença entre lucro, lucratividade e rentabilidade, né? Então, esse nosso primeiro encontro foi um encontro realmente introdutório, né? Eu trabalhei com vocês o que é a governança corporativa, como é que ela surgiu. Então, basicamente, né, eu sempre dou sempre faço essa analogia. A governança corporativa, ela surgiu no mundo corporativo, né? Apesar do nosso, o foco aqui da nossa disciplina ser a governança corporativa, logicamente, voltada, né, para o mundo corporativo. Mas quando nós analisamos assim, em termos de discussão, né, a governança corporativa ela é amplamente utilizada, ela centra talvez as suas discussões aí no mundo corporativo, mas no mundo público também, na área pública, a governança também ela é muito discutida. Então, todas as áreas hoje meio que discutem, né, tentam implementar aí práticas de governança, né, seja ela se ela é privada, se ela é pública, né, se ela está voltada para o mundo corporativo, né, todas as áreas elas partem da premissa de uma boa condução do negócio, né, de uma boa gestão do negócio, que são logicamente pilares aí que vão estar relacionados com a governança corporativa, né. Eu achei interessante, não sei se vocês estão acompanhando aí a mídia, né? Principalmente eu acompanho muito noticiário sobre economia, finanças, né? Política, mercado e tal. Aí recentemente saiu aí um caso de um banco, o Banco Central ele decretou aí a liquidação extrajudicial do Banco Master, né? Que era um banco aí que atuava também no mercado, tem uma carteira de crédito bem ampla, né, bem conhecido aí como banco de crédito, mas que, infelizmente, por má gestão, né, acabou aí entrou em liquidação, inclusive teve até também o envolvimento, acho que do ex-presidente, né, do BRB, que era o Banco de Brasília. Mas o que aqui eu acho interessante, trago essa discussão para o nosso encontro de hoje, né? Porque o que a mídia falou é falta de governança no Banco Master, né? Falta de governança no Banco Master leva à liquidação, ou seja, o banco realmente fechou as portas, né? Então, vocês vejam como a ausência de governança, né? Ela é prejudicial para o negócio, né? Principalmente nesse momento atual em que nós buscamos realmente por transparência, né? Por conhecer realmente como é que o negócio ele funciona. Aí você poderia perguntar, mas professor, o que é quando a mídia traz falta de governança no Banco Master? O que é, né? Então pode ter sido muita coisa, né? Muita coisa aconteceu lá, muita coisa errada, né? Coisa errada aconteceu lá que infelizmente levou um banco fechar as portas a que realmente muita coisa errada que logicamente está em processo de investigação, né? É, mas é como eu falei para vocês, a governança ela vai tratar da forma como o negócio ele é conduzido, entendeu? Então, se você tem casos de corrupção, né, se você tem casos de fraude, de envolvimento ali do gestor ou das pessoas que fazem parte da organização, né, envolvido com
criminalidade, né, seja na área pública, seja na área privada, eu sempre falo que isso é assim, quando você trata, né, falta de governança, de certa forma você esconde um pouco, né, o que é que de errado aconteceu lá, porque a governança corporativa ela é bem ampla, né, ela envolve muita coisa. Então, pode ter sido corrupção, pode ter sido uma série de decisões erradas lá, né, realmente no gerenciamento do negócio que levou a uma situação como essa, né? Então, isso, apesar de estar na mídia, né, ser algo atual, é algo que, infelizmente, acontece com muita frequência, né? Lembra que eu falei para vocês que essa implementação, né, de práticas de governança corporativa ela, na sua essência, requer mudança organizacional, né? Requer mudança na estrutura, e nem todas as empresas querem, né? Ou estão dispostas a fazer essas mudanças, porque elas já têm aquelas práticas que elas adotam, né? Às vezes é muito custoso para a empresa ela se adaptar a um novo contexto, a uma nova realidade, né? Mas é algo que realmente nos chama a atenção, né? Principalmente quando você vê grandes empresas aí, né? Que fazem ainda praticam, né? Esses atos que são atos realmente imorais, né? Ilegais aí, que não são atos que realmente condizem com o que prega a governança corporativa, né? Então, de maneira geral, foram essas discussões aí que nós tivemos no primeiro encontro, né? Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela, é, só um momento, vocês... Pois bem, nesse nosso segundo encontro, nós iremos avançar, né, um pouco mais aí nas nossas discussões. Principalmente eu vou procurar trazer para vocês aqui mais alguns casos, né, aliás, vou procurar, né, durante as nossas discussões, trazer mais alguns casos que na essência, vão estar relacionados com essa parte teórica que nós que estamos trabalhando, né? Como esse exemplo que eu já dei para vocês do Banco Master, tem muitas outras instituições financeiras que, não só financeiras, né? O caso das americanas também, e muitas outras que, infelizmente, assim, é, são, digamos, maus exemplos, né? De situações em que realmente a lei não houve essa preocupação, digamos assim, né? Na implementação de boas práticas de governança corporativa, ou meio que houve até uma divulgação, né? Uma tentativa de implementação, mas que na prática isso não vem acontecer, né? Então, vamos trabalhar entendendo um pouco mais, né, sobre a governança corporativa, os princípios, os pilares, o sentido da governança corporativa, né, principalmente na perspectiva da cultura organizacional, do que acontece, né, dentro da empresa. Falarei sobre compliance, Código Brasileiro de Governança Corporativa, gerenciamento de risco corporativo, estrutura organizacional. Aí eu vou falar um pouco sobre organograma, departamentização, a questão da relação dos stakeholders com a própria organização, né? Então, veja, são temas que meio que tangenciam, né, a implementação das boas práticas de governança corporativa, né? Então, veja que quando eu falo, né, sobre governança, eu parto da premissa de uma ideia trabalhada em conjunto mesmo, né? Apesar de você ter uma figura de um gestor que é quem toma as decisões e que, no final das contas, ele é quem vai dizer, né, a que rumo a organização vai dar, mas tem uma série de outros elementos, dos atores, né, que são os stakeholders, que vão que vão se relacionar com a organização, que influenciam, né, as decisões da organização, que
logicamente, são influenciados também, né? Então, nós temos que entender também esse contexto em que a organização ela é tomada, né? Por exemplo, quando você chega um caso de corrupção pública, como recentemente aconteceu com os aposentados do INSS que tiveram aqueles descontos lá e está aí em processo de investigação, né? Então você vê que são muitas pessoas, né? São muitas instituições ali que vão estar envolvidas naquele contexto. Então, quando nós falamos sobre governança corporativa ou a ausência dela, normalmente não é só a organização, né? Tem uma série de outros atores, digamos assim, que de alguma forma vão estar relacionados com aquilo, né? Eu acho que a do Banco Master, que eu citei com vocês agora, também na mesma situação, logicamente é recente, então está em processo de investigação, mas você vê que tem outras, né, instituições envolvidas, talvez até instituições públicas, né? O Banco BRB também está aí na linha. Outros bancos que tinham relação com o Banco Master, com a Will Financeira. Então, vocês vejam que, né, são várias outras instituições que acabam entrando aí digamos, nesse balaio aí, né, de prováveis práticas aí, não corretas, né, de governança corporativa. Então, mais uma vez, para iniciarmos o nosso diálogo, eu sempre trago algumas provocações, né, reflexões sobre o que nós iremos trabalhar. E para esse momento eu trago essa provocação para vocês, né? Qual o papel da estrutura organizacional na consolidação das boas práticas de governança corporativa, né? Então, acho que esse é um tema interessante, né? Eu trabalhei com vocês no nosso encontro anterior sobre a relação sistêmica, né, que existe dentro da organização, né, essa sinergia que nós não temos como dissociar, né, a organização ela é um meio, digamos assim, vivo mesmo, né, ela vive lá, ela nasce, né, ela se relaciona com o contexto, então nós temos que entender todo esse contexto. Da mesma forma, aí a estrutura organizacional, já voltando para uma perspectiva interna, não é, dentro da organização. A organização, ela tem uma estrutura, né, que é uma estrutura que, logicamente, vai sustentar os processos internos que acontecem dentro da organização. Você tem departamentos, você tem diretoria, você tem setores específicos, né, que realizam atividades específicas dentro da organização. Então, conhecer essa estrutura, como é que ela funciona, quais atividades que cada um daqueles departamentos eles executam, é essencial para nós conhecermos a própria estrutura de governança corporativa, né? Quando nós falamos sobre governança, nós falamos também sobre essa estrutura interna que faz parte da organização. E como é que isso afeta, né? Por exemplo, o todo. Um problema lá no setor de vendas pode afetar o setor de marketing, pode afetar o setor de logística, de distribuição da empresa, né? Um fato que aconteceu de corrupção relacionado, sei lá, a uma filial específica da organização, isso pode afetar toda a organização, entendeu? Então, conhecer essa estrutura da organização é imprescindível no processo de consolidação e implementação das boas práticas de governança, né? Sem conhecer essa estrutura, eu não tenho aí como, eu acho que nem pensar, né? Em um processo mesmo aí de mudança dentro da organização. Então, nesse contexto que nós desenvolveremos nessa discussão de hoje, focando nessa relação aí da estrutura e outros elementos que são essenciais para a implementação das práticas de governança corporativa, né? Iniciando mais uma vez, eu trago mais um conceito que é do IBGC, que ele diz que governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo relacionamento com sócios, conselho de administração, diretoria e órgãos de fiscalização e de controle, né? Essa definição eu já tinha trabalhado com vocês no nosso encontro anterior, que é para a título mesmo de fixar, né, o conceito, que esse é o conceito mais completo, eu diria, né, de governança corporativa, que é do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é realmente conhecer aí como a organização ela é dirigida, né, ela é monitorada, ela é incentivada, envolvendo todos, né? Aqui nós trabalhamos numa perspectiva interna, né, principalmente das atribuições do conselho de administração, dos sócios, da própria diretoria, daqueles que fazem parte da fiscalização, né, do controle, tanto interno quanto externo também da organização. Isso é importante frisar, né? Você parte da premissa de um controle que é executado
Ele é um controle que surge internamente, mas é também externamente, né? Pode haver esse controle. Isso traz mais credibilidade, né? Mais veracidade também na condução dos negócios. A Tassiana Andrade ela falou falta de planejamento, estratégias, problemas de tomada de decisão, né? Exatamente, tudo isso aí vai estar relacionado aí com situações que provocadas, né, pela falta de governança. Então, a governança corporativa, né, ela possui alguns pilares, né, e ela possui alguns princípios. Os princípios eu já trabalhei, alguns com vocês, são meio que óbvios, né? Quando você fala de governança corporativa, você fala sobre transparência, você fala sobre equidade, né? Você fala sobre sustentabilidade, você fala sobre integridade e você fala sobre responsabilização, que seria aquele termozinho de accountability, né? Então, são 5 princípios que são indissociáveis, né? E que sempre vão estar relacionados com as boas práticas de governança corporativa, né? O primeiro é a prática da integridade, né, que é praticar e promover o contínuo aprimoramento da cultura ética na organização, né, evitando decisões sobre influência de conflitos de interesse. Esse talvez seja um dos maiores desafios em termos de governança corporativa, é a integridade, né? É a organização sempre promover, cultivar, né, o processo de aprimoramento ético contínuo dentro da organização. E isso em todas as instâncias, né, em todos os níveis dentro da organização, né? A cultura ética, a cultura moral, ela deve nascer, né, dentro da própria estrutura organizacional. Quando você tem realmente ali um gestor, quando você tem um departamento, você tem um setor específico lá que não cultiva essa cultura ética, que não cultiva essa cultura moral, né, que logicamente perpassa por toda a cultura da organização, você aí já quebra todos os outros princípios. Se eu não prezo por ética dentro da organização, se eu não prezo por respeito aos princípios que toda organização tem, né, moral, como é que eu vou falar de transparência? Como é que eu vou falar de equidade? Sustentabilidade, de responsabilização. Então, vejo que a questão ética mesmo, né, que logicamente ela vai influenciar muitas outras decisões dentro da organização, ela é um pilar basilar mesmo, né, e eu diria que é um dos principais princípios dentro desse processo, né, de difusão mesmo da governança corporativa dentro do meio corporativo, né? Outro princípio é o princípio da transparência, né? Que, logicamente, ele parte da premissa de eu informar o mercado, né? De eu informar os stakeholders, informar todas aquelas partes interessadas de tudo aquilo que acontece dentro da organização, e essa transparência, ela também possui vários níveis. Inclusive, quando nós formos falar sobre os níveis de governança corporativa, você vai ver que, por exemplo, existem algumas decisões e algumas informações que elas são informações, digamos, sigilosas, né? Que elas não podem ser divulgadas, que elas vão estar relacionadas ali com a estratégia do negócio, mas quando você fala realmente assim, numa empresa que realmente se enquadra no top 10, né, no nível mais alto de governança corporativa, ela tem que divulgar essas informações, não só as informações financeiras, mas inclusive aquelas informações que são é, de cunho necessário para o mercado. Então, tudo aquilo que é necessário para um acompanhamento do mercado, né? Tudo aquilo que é essencial para o fortalecimento da estrutura organizacional da própria empresa, isso tem que ser mostrado para o mercado, tem que ser informado ao mercado. O mercado tem que saber dessas informações para poder se resguardar, né, até de problemas futuros que venham a acontecer. Então, a cultura da transparência ela faz parte também de um dos princípios da governança. A equidade, da mesma forma, né, tratar todos os sócios e demais partes interessadas de maneira justa, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e perspectivas, né? Então, a equidade ela parte do princípio de eu trabalhar nós sabemos que ocorrem muitas
diferenças, divergências, né, dentro da organização, né? E eu procurar equilibrar essas diferenças, né, trazendo um consenso, uma, é, trazendo aí uma meio que uma organização, né, lançar uma preocupação também de um processo de melhoria que traga, né, um tratamento mais igual, né, mais justo ali para aqueles que fazem parte da organização, é um pilar essencial dentro da governança corporativa, né? Nós sabemos que tem cargos, por exemplo, que possuem níveis de responsabilidade, de exigência diferente, né? Mas, assim, a premissa da equidade eu trabalhar na perspectiva de que, principalmente, aquele elo mais fraco, inclusive vocês lembram que eu falei no nosso primeiro encontro, uma das principais finalidades da governança também é eu proteger os elos mais frágeis, né? O acionista minoritário, naquele que é o que sempre sai ali, que se acontecer algum problema, tiver algum prejuízo, alguma coisa, ele sempre vai sair meio que mais prejudicado, né? Então, a governança, aqueles que têm, né, poder de mando, de poder, eles também têm que trabalhar nessa perspectiva de proteção desses elos mais fracos aí dentro da organização. Eu acho que eu trabalhei com vocês também a diferença entre equidade e igualdade. Isso é interessante que são coisas diferentes, são coisas diferentes, né? Então, veja, quando eu trabalho na perspectiva da governança corporativa, eu trabalho na perspectiva de equidade, né? Igualdade é tratar todos de forma igual, né? Sem distinção. Isso é igualdade. Então, numa organização, você tem pessoas, por exemplo, que têm que trabalham, que executam as mesmas atividades, então elas recebem o mesmo salário, né? E por isso elas vão, né? Elas estão em pé de igualdade. Mas quando eu falo como um princípio de governança, eu avanço um pouco mais. É o que nós chamamos de equidade, né? A equidade ela vai além da igualdade. Eu tratar, inclusive, aqueles que possuem, por exemplo, limitações diferentes. Você pode ter no mesmo setor pessoas que têm limitações intelectuais diferentes. Hoje é muito comum, por exemplo, empresas contratarem pessoas com alguma mobilidade, com algum tipo de deficiência, né? Logicamente, essas pessoas que têm, né, que necessitam de alguma necessidade especial, elas podem ter uma limitação em relação a outros colegas de trabalho, né? Então, eu não posso trabalhar ou tratar esses colaboradores de forma igual, a pé de igualdade, sendo que eles possuem é, 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 limitações diferentes, né? Então, na premissa da governança, eu trato os desiguais de forma a equilibrar essas desigualdades. Então, trabalho na perspectiva da equidade, entendeu? Partindo da premissa que nós sabemos que dentro de uma organização você tem uma série, né, de diferenças, né, entre os colaboradores, entre os próprios acionistas da empresa, né? Quando você fala, por exemplo, também de proteção do acionista minoritário, do mais fraquinho, isso também parte da premissa da equidade, né? Você sabe que ele é o elo mais fraco ali num provável problema, né, que ia acontecer dentro da organização. Responsabilização, acho que isso é bem, digamos aí, novo e talvez gere um pouco de controvérsia também, né? Que é um termo que vem do inglês, que é basicamente o termo accountability, né? Que trata sobre a responsabilização, né? Então, por exemplo, se na organização tem um diretor que eu atribuo responsabilidades para esse departamento, para esse diretor, para esse colaborador, né? E ele se desvia moralmente, ele se desvia eticamente sobre daquela função que ele é responsável, então ele tem que ser responsabilizado por isso, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque eu não sei se vocês lembram, sempre nós ouvimos aquela expressão, principalmente na área pública, quando tem um caso de corrupção que passava na mídia, dizia logo, isso vai dar em pizza, né? Isso não vai dar em nada, por isso, por aquilo. Então, sempre se dizia que ia dar em pizza porque você não tinha lá digamos,
uma atuação mais enfática, digamos assim, dos órgãos de fiscalização para tentar punir aquele ato, né? Mas quando nós falamos sobre o princípio de governança, né, eu parto da premissa de eu responsabilizar, né? Logicamente, você vai ter ampla defesa ou contraditório, mas se for comprovado que aquela pessoa, ela cometeu um ato ilegal, um ato moral, um ato que é punitivo, ela tem que ser responsabilizada, né? Ela tem que ser responsabilizada até a título de medida pedagógica mesmo, né? Então, você tem, por exemplo, lá um colaborador que ele cometeu um ato, ele cometeu um desvio, né? E que passaram a mão na cabeça dele, né? Fingiram que não aconteceu ou usaram de alguns artifícios para... era uma pessoa influente, né? Para deixar para lá, né? Bota a poeira para debaixo do tapete, né? Eu acho que quem já trabalhou em empresa, que já viu pessoas que são influentes, né? Escaparem disso, né? Então, assim, quando eu parto da premissa de governança corporativa, eu passo da premissa de responsabilização também. Então, essa questão da responsabilização, ela, quando você fala de princípios, ela é um dos mais difíceis também de serem, de ser colocados em prática mesmo, né? Porque, infelizmente, nós sabemos que existem várias realidades dentro da organização, né? E tem aqueles que têm poder mesmo, né? Tem poder de influência, que mesmo você sabendo que aquela pessoa ela cometeu um ato X ou um ato Y, ela vai passar ilesa, porque ela tem influência. Na justiça, né? Sempre nós escutamos isso, né? Que a justiça não é para todos, né? Que tem casos e casos, pessoas que são punidas, outros que não são, que pessoas que têm poder econômico tem influência maior, nós sabemos que existe isso, né? Então, essa questão da responsabilização, ela acaba, em muitos aspectos, não sendo para todos, né? Sendo meio que seletivo, né? Alguns colocam, outros não, ou algumas empresas, mesmo aquelas empresas que adotam ou que tentam colocar boas práticas de governança, acabam que essas de responsabilização, elas meio que tratam de forma seletiva, né? Aqueles que têm influência fazem, mas não são punidos, mas aqueles que são, digamos, os elos mais fracos, ali acabam que são punidos, né? E por último, nós temos aí a questão da sustentabilidade. Só um momento, teve uma pessoa aqui, teve problema aqui no fone, não consegue ouvir. E por último, é a sustentabilidade. Sustentabilidade aí é talvez a cereja do bolo, né? Da governança corporativa. É, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, aqui nós teríamos uma grande, é, uma parcela maior aí de outras definições, né, para sustentabilidade. Então, um tema atual, né, extremamente atual, extremamente novo, que gera muita discussão também, né? Principalmente porque tem muitas empresas que meio que não estão preparadas, né, para essas novas mudanças, para essa nova realidade aí de mercado, e acaba que isso traz muitos desafios, né, para as empresas. Mas a questão da sustentabilidade, ela é essencial, né? A empresa, ela tem que ter consciência, né, que ela é parte de um processo, né? Ela é parte de um meio. Ela não pode se desvencilhar dessa realidade. Ela produz, ela emprega, ela parte da perspectiva de, de, de lucratividade, mas ela também tem que ter esse olhar na questão ambiental, né? Na questão social, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, né? Tudo isso tem que ser premissas aí perseguidas pela organização, né? Zelar pela responsabilidade econômico-financeira da empresa logicamente ela pensar, né,
em todo esse contexto social, ambiental, reputacional, que vai fazer com que a empresa ela caminhe aí no longo prazo, né? E principalmente com que suas ações, suas operações tragam bons resultados, que eu acho que isso é o que é aí interessante, né? Dentro da organização. E aqui temos os pilares. Eu falei dos princípios, temos também pilares, né? Pilares são meio aí que estruturas que realmente sustentam, né, a organização, mantêm a organização. Então, são vários os pilares, vai depender do tamanho da empresa, do tamanho da organização, né, da forma como ela conduz as suas atividades. Mas quando eu falo assim, boas práticas de governança corporativa, eu tenho que necessariamente falar principalmente desses seis pilares da governança, que é a atuação do proprietário da empresa, dos sócios da empresa, do conselho de administração, da própria gestão, da diretoria, dos controles internos através das auditorias internas, dos conselhos fiscais e também da conduta e conflito de interesses. Aí nós vamos falar um pouco sobre essa conduta e conflito de interesses no nosso terceiro encontro, em que eu vou falar um pouco mais lá sobre o conflito de agências. Aí isso aqui vai ficar, eu vou discutir um pouco mais essa conduta, né? Então, o papel dos sócios, né, na organização. A forma como esses sócios eles atuam, principalmente quando você tem sócios que fazem parte do conselho fiscal, né, que são pessoas que são conselheiros que vão literalmente conduzir, né, tomar decisões que são muito importantes dentro da organização, eles passam a funcionar como elos essenciais no processo de governança corporativa, né? Porque tudo que eles vão decidir, todos os processos que eles irão analisar, toda a estrutura que será montada por esses elementos vão realmente conduzir a organização no processo de implementação, de adoção de boas práticas de governança corporativa, né? Então, toda ação que será feita por esses elementos aqui, né? Todos esses aqui, os proprietários, o conselho de administração, a gestão, as auditorias, vão recair sobre a base, né? Que é a transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa, né? Que foram o quê? Princípios que eu falei para vocês anteriormente, né? Os princípios sustentam os pilares, e os pilares, eles sustentam, né, a governança corporativa, né? Então, veja, eu parto primeiro da premissa dos pilares da organização, depois eu vou para, é, eu vou para os pilares, e depois eu chego nas práticas de governança corporativa. Ou seja, para eu ter práticas, né, boas práticas de governança corporativa dentro da organização, eu necessariamente tenho que ter aqueles princípios que eu falei para vocês, né? Aqueles princípios eles têm que ser implementados, né, dentro da organização. Eu tenho que pensar na atuação de todos os atores que fazem parte da organização, principalmente os internos, né? Aí você coloca sócios, acionistas, a diretoria, o conselho fiscal, o conselho de administração, enfim, todos eles trabalhando aí para que as boas práticas de governança elas sejam implementadas. Então, veja, não é um processo isolado, não é um processo simples. É um processo que envolve uma série de elementos, né, de pessoas ali que fazem parte da organização, né? Um por si só, tem um diretor lá que ele, é, ele tem boas ideias de responsabilidade social, de criação de projetos ambientais para a organização, mas um diretor só é aquela história, uma andorinha só não faz verão, né? Isso tem que ser uma ideia compartilhada com toda a organização,
né? Toda a organização, os pilares, os sócios, enfim, os colaboradores, né? Enfim, todos os stakeholders, eles têm que compartilhar também dessas ideias que surgem dentro da organização. É algo que tem que ser pensado em conjunto, né? Uma ideia que nasce, mas que a organização ela tem que abraçar, né? Para que a prática ela seja, ela entre de fato em ação, né? Aqui eu trouxe alguns objetivos também centrais da governança. Alguns eu já discuti com vocês nesses nossos ah, até esse momento, né? Primeiro, a questão de conferir, ela confere maior transparência, credibilidade e reputação corporativa à organização, né? Parte da premissa de aperfeiçoar continuamente o processo decisório de maneira a assegurar que as decisões sejam tomadas no melhor interesse da organização. Visa aprimorar, né, a cultura organizacional por meio de um melhor alinhamento de perspectivas e interesses de todas as partes interessadas. Então, vejam, é, a, a, a questão da governança corporativa, né, ela meio que tangencia todos esses elementos, né? Transparência. Eu tendo transparência, né? Quando eu falo eu, é a organização, né? Quando a organização ela trabalha com transparência, ela melhora a sua credibilidade no mercado, ela melhora a sua reputação no mercado, né? Isso traz eficiência, isso traz uma boa gestão para a organização, né? Quando ela aperfeiçoa continuamente os processos internos, principalmente os processos decisórios, né? Principalmente aqueles processos que trazem o quê? A participação, né? A participação de todos aqueles que são envolvidos e principalmente aqueles que são influenciados pelas decisões. Eu acho que isso é muito interessante também na governança corporativa, que eu trabalhar nessa perspectiva de aperfeiçoar o processo decisório partindo da premissa de que essa decisão ela vai influenciar toda a organização, né? Ela pode influenciar muitas pessoas. Então, trabalhar isso também é interessante, né? Aprimorar a cultura organizacional por meio de um melhor alinhamento nas expectativas de interesse. Isso é algo muito interessante também. A questão da cultura organizacional ela influencia o negócio, né? Eu já citei vários exemplos para vocês de como a cultura da empresa ela influencia no negócio. Inclusive, quando eu falei, por exemplo, a forma decisória de empresas japonesas, americanas, que seria o modelo anglo-saxão de governança, europeia, latino-americano. Então, você vê que essas empresas que nascem em contextos culturais específicos, elas acabam sendo influenciadas pelaquela cultura, né? Então, aprimorar essa cultura organizacional, né, principalmente visando melhorar, né, os processos internos da empresa, também faz parte aí da ideia da governança corporativa. Aí vocês poderiam perguntar, professor, mas qual é a melhor cultura organizacional que traz, sei lá, bons resultados para a governança corporativa? Então, assim, varia muito, né? E, por exemplo, se eu perguntasse para vocês uma característica de um produto japonês, de um produto alemão, qual a melhor marca de celular que vocês acham? A melhor marca de computador, de carro? Então, provavelmente você já viria na cabeça de vocês uma marca específica, né? Porque isso carrega muito da credibilidade que aquela marca tem, né? Da reputação que aquela empresa tem, que logicamente está relacionada também com a cultura que traz aquele país, né? Nós sabemos, por exemplo, que os japoneses, os produtos japoneses são muito bons, né? E que a cultura japonesa é uma cultura muito rígida, né? Então isso acaba influenciando também na forma de ação dos gestores, né, na própria estrutura organizacional também das empresas japonesas, né, questão de limpeza, questão de organização, questão de cumprimento de horários. Então vejam como a cultura, né, também ela é um elemento essencial da governança corporativa, né? Eu não vou dizer para vocês que, por exemplo, uma cultura mais liberal, uma cultura mais como a brasileira, né, que é uma cultura mais, né, mais, digamos aí, mais aberta, né, calor humano, se isso é ruim para a organização, pode, né? Ou que uma cultura mais fechada, isso seja melhor, isso traz mais resultados para a organização, né? Eu acho que uma mistura, né? Uma mistura
faz bem para a organização. Tanto que, por exemplo, muitos brasileiros, né, que vão estudar fora, que vão trabalhar fora, eles levam, né, a questão da cultura, do modo de viver deles para outros países, um país mais fechado, e normalmente se dão muito bem, né? Porque, assim, esse calor humano do brasileiro meio que quebra o gelo de um país que tem uma cultura mais fechada, né, como a cultura americana, a cultura japonesa. Então, acho que essa mistura é muito boa, né? Sempre nós escutamos casos aí lógico que tem as exceções, né? Da mesma forma, quando vem por exemplo, uma empresa estrangeira aqui para o Brasil, né, que contrata brasileiros e estrangeiros, você tem aquela mistura, né, de cabeças e de cultura, e que essa mistura acaba dando certo, né? Então, eu acho que a questão da cultura organizacional, ela faz bem para a implementação das práticas de governança. Isso é bom, né? Agora tem que haver um limite aí, até que ponto realmente isso é necessário, isso não vai prejudicar as relações interpessoais, né, dos colaboradores, ou os próprios resultados da empresa. Eu acho que isso tem que ficar bem delineado. Ou até que ponto, por exemplo, o jeitinho brasileiro, ele não é algo mal visto, né, ou algo não aceitável dentro da organização. Você sabe que o jeitinho brasileiro, né, ele pode ser interpretado de uma forma positiva e forma negativa, né? Mas eu acho que encontrar esse equilíbrio é interessante e só traz bons resultados aí num processo de condução, né, de implementação de práticas de governança. Um equilíbrio aí eu acho que seria o necessário, né? Bom, e a governança corporativa, ela tem alguns sentidos, né? Alguns autores que trabalham, que estudam a governança, eles trazem alguns sentidos da governança. Então, eu trouxe dois sentidos aqui específicos, né? Que é o que está no material de vocês, que é o de Grum, 2003, que ele define que há dois sentidos da governança corporativa dentro do debate intelectual, né? Que o primeiro que a principal característica é a existência de um mercado ativo, de controle acionário, das sociedades anônimas, centrado nas bolsas de valores, né? E que o outro sentido que Grum dá é o papel pouco relevante dos bancos comerciais, ao contrário dos bancos de investimento no mercado de títulos. Então, vejam, tanto o primeiro sentido da governança como o segundo surgem no contexto do mercado, né, do mercado financeiro e de capitais, né, que é o mercado onde realmente a discussão, né, do que é governança, da importância. Porque, vejam, a questão da discussão de governança corporativa ela parte da premissa intelectual mesmo, de um debate intelectual. Porque quando eu falo de ética, quando eu falo de moral, quando eu falo de responsabilização, esses são conceitos filosóficos, né? E ética, e intelectuais. Entendeu? Então, quando eu falo, por exemplo, uma decisão de um gestor foi uma decisão não ética, né? Foi uma decisão que não que fere aos princípios da moral, da boa condução de um negócio. Isso é um conceito filosófico. Porque o que é moral? O que é ética? O que é corrupção? O que é roubo? Né? E o impacto que isso traz. Então, a discussão também do conceito, né, geral de governança parte realmente de uma premissa de uma discussão moral mesmo, né, de uma discussão intelectual. E Grum ele vai bem nessa perspectiva, né, de analisar a questão da governança num primeiro momento, numa perspectiva centrada no controle acionário, né, principalmente com aquela finalidade de proteção dos elos mais frágeis dentro da governança, e numa outra perspectiva ele fala também do papel pouco relevante dos bancos comerciais, né, e a ênfase maior nos bancos de investimento, que é realmente onde a governança ela talvez tenha um foco maior. Quando você fala, por exemplo, do mercado financeiro, empresas de capital aberto, então você parte de uma premissa maior de transparência, de responsabilização, que é um papel essencial da governança. Aí temos outro sentido também da governança, que ela surge entre dois debates, né? Aí, principalmente na década de 1970, que é associado ao jargão da administrativo das boas práticas de governar os negócios, e um outro em gestão pública, né? Aqui foi aquela discussão que eu já tive com vocês sobre a questão do debate na discussão, o debate na governança corporativa, na perspectiva no mundo corporativo, né, que é o nosso foco da nossa disciplina, mas também é uma discussão que vem surgindo muito a questão da governança corporativa na gestão pública, né? Na forma como o gestor público ele atua também, a forma de condução, que isso é interessante também, talvez
eu diria, tão importante quanto da governança corporativa, privada mesmo, porque você tem uma gestão pública que está trabalhando lá, gerenciando recursos públicos, então isso pode ter um impacto significativo também nos negócios, né? E o diagnóstico da governança corporativa, ele pode se dar, né, de algumas formas específicas, né? Por exemplo, uma empresa que parte da premissa de implementação de práticas de governança, ela tem que, é, ela tem que conhecer, né? Ela tem que conhecer internamente como é que o negócio ele funciona, a estrutura organizacional, né? Para depois ela conhecer a estrutura de governança. Então, conhecer os princípios, as políticas, as regras internas, a questão da prestação de contas, as estratégias da organização, a forma de gestão, o desempenho dos negócios, né? Então, tenho que diagnosticar tudo isso, conhecer todos esses processos internos que acontecem, para eu pensar em implementar práticas de governança, né? Então, por exemplo, se nós imaginarmos princípios de governança, equidade, responsabilização, transparência, se eu penso em adotar essas práticas de organização, eu tenho que conhecer as políticas que eu adoto, porque talvez uma política ou uma estratégia que a empresa ela tem que ser mudado, né? Para que ela possa se moldar, né? Ela possa se adaptar, né? A uma nova realidade. Ela tem que conhecer realmente aí essas falhas internas, esses processos internos que precisam de mudança para que ela realmente cresça mesmo, ela surja, ela se adapte literalmente a uma nova realidade, né? A questão de implementação de práticas de governança, como eu já falei várias vezes com vocês, ela é um processo sinérgico, né? É um processo que requer mudança, requer transformação, né? Requer uma série aí eh, de adaptação a processos. Vou compartilhar novamente aqui, acho que teve um. Pronto. Bom, outro tema relacionado com a governança, inclusive eu acho que eu já falei com vocês em alguns momentos, é a questão da compliance, né? Esse é um termo que vem do inglês aí, que está bem na moda, assim como a accountability, né, que é a responsabilização compliance também, é na mesma linha de discussão. Compliance, ela não tem digamos, uma tradução exata, né? Mas ela pode ser traduzida, deixa eu só colocar aqui, ela pode ser traduzida como conformidade, né? Nós poderíamos traduzir como conformidade dos processos que acontecem dentro da organização, né? Aí, conformidade em que perspectiva? Por exemplo, né? Nós sabemos que a empresa ela possui regras internas, né? Ela possui normas internas e ela tem que obedecer também a normas externas, uma série de normas aí que ela tem que obedecer, né? Que logicamente, se ela não seguir essas regras, se ela não seguir essas políticas, né? Ela pode aí ter problemas, né? Ela pode ter problemas, ela pode pagar multa, enfim, uma série de impactos negativos podem vir a acontecer, né? Então, o compliance, ela parte da premissa de eu acompanhar e eu me certificar de que todas essas regras, né, de todas essas políticas, de que toda essa regulamentação está sendo implementada, está sendo acompanhada pela empresa. Digamos que acontece uma mudança aí, por exemplo, no regulamento específico, regula uma atividade específica que a empresa ela atua. A empresa não observou que houve essa mudança e acaba cometendo lá um desvio, um erro. Isso traz consequências futuras para organizações, pode ser muito ruim, né? Então, inclusive, hoje em dia, tem empresas específicas de consultoria só para trabalhar com compliance,
entendeu? Com áreas específicas, sempre atualizando a empresa com esses regulamentos, sempre acompanhando esse processo de mudança dentro da organização. É algo assim bem atual, novo mesmo dentro aí do mundo corporativo, principalmente diante desse turbilhão, né, de exigências do mercado consumidor, dos órgãos regulamentadores, que a empresa ela tem que estar acompanhando isso assim para ontem, né? Que as coisas mudam de forma muito rápida, principalmente a legislação que fiscaliza, né, a legislação tributária, que fiscaliza aí áreas específicas dentro da organização, né? Bom, aqui eu falo um pouco sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa, né? Então, como eu falei para vocês, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele criou um código, que é literalmente um código mesmo, né? Um conjunto de diretrizes com o objetivo de promover boas práticas de governança corporativa no mercado brasileiro, né? Principalmente para empresas que estão ali listadas na Bolsa, né? Então, ela é dividida em 5 princípios, que é transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa e integridade, que foram aqueles princípios que eu falei para vocês, entendeu? Então, aqueles 4 princípios, eles estão contidos lá no Código Brasileiro de Governança Corporativa. Ele adota um modelo de pratique ou explique, isso é bem interessante, porque ele diz, olha, ou você pratica é, a, as práticas ou diretrizes contidas nesse Código de Governança Corporativa, você explica por que você não praticou. Tipo, basicamente você dá uma resposta ao mercado. Olha, estou seguindo o manual de boas práticas, né, estou praticando, estou adotando essas práticas, ou aquelas em que eu não consigo adotar agora, eu estou procurando me adaptar, né, a essa nova realidade. Então, quais as recomendações adotaram, quais não adotaram e o porquê, e quais medidas alternativas eventualmente tomaram. Então, sempre na perspectiva, o código ele sempre trabalha na perspectiva de transparência, né? De eu mostrar para o mercado que eu estou atuando, né? Que eu estou me adaptando a essa nova realidade, que eu estou praticando essas diretrizes, essas boas práticas, ou que pelo menos eu estou me adaptando a essa nova realidade, né? Então, o Código Brasileiro também ele divide em três partes, né? Princípios, fundamentos e práticas recomendadas. Os princípios são o norte, né? O caminho definido os valores de governança corporativa, que são todos aqueles princípios que eu já falei para vocês, né? Transparência, responsabilização. Depois temos fundamentos. Fundamentos, eles dão clareza para esses princípios, né? Então, o que é uma transparência? O que pode ser considerado como uma transparência, uma responsabilização, uma equidade, né? Então, veja, são conceitos assim, é, é algo conceitual, mas que pode variar de uma empresa para outra. Por exemplo, o que é uma equidade? Né? A empresa ela tem essas ações, tem esses atos, tem esses projetos. Isso pode ser considerado equidade? A empresa ela divulga essas informações, essas outras não. Então, quais os limites de transparência? Né? O que é que pode ser considerado uma empresa que adota, né, na sua totalidade, ações de transparência ou limitações, que tem informações que não podem ser divulgadas, né? Mas aquelas informações que são importantes, que devem ser mostradas ao mercado, entendeu? Então, os fundamentos, eles dão clareza a esses princípios, dizendo realmente o que é considerado uma transparência, o que é considerado um nível ótimo de responsabilização, entendeu? Que a empresa ela deve adotar, digamos, em cenários específicos. E, por último, as práticas recomendadas, que são as regras de conduta mesmo que o código ele traz. Ele diz, olha, nós recomendamos essa prática, essa XYZ, de acordo com essas ações, de acordo com situações específicas, né? Principalmente para a atuação do Conselho de Administração, né? Vocês vão ver aqui que quando eu falar principalmente dos pilares da governança, o Conselho ele tem um papel preponderante, né? Essencial nessa perspectiva aí de implementação de práticas de governança, né? Em relação ao gerenciamento de risco corporativo, isso é muito interessante também. Inclusive, um dos objetivos, né, da adoção de práticas de governança corporativa é a questão da gerenciamento de riscos, né, que é algo que é muito intrínseco a qualquer negócio. Né? Gerenciar o risco não é fácil, a falta de gerenciamento pode trazer consequências negativas para a organização. Né? Então, o gerenciamento de risco faz parte do processo de governança corporativa, integra mesmo a governança corporativa.
porque um bom gerenciamento de risco, ele traz, né, bons resultados para a organização, né? Então, a questão do gerenciamento de risco e da adoção de práticas de governança corporativa andam juntos, né? Aí, durante o processo. Então, o gerenciamento de risco também, ele pode estar relacionado com algumas práticas, né? Como, por exemplo, política de gestão de riscos, normas de gestão de riscos e códigos de conduta. A política de gestão de risco, né, divulga para o mercado, a exemplo da divulgação de política de negociação de títulos, mobiliários, normas, né, divulgado internamente, estabelece procedimentos de tomada de risco, responsabilidades e a conduta e código de conduta, né? Divulga interna e externamente o que é o objetivo de promover princípios éticos e refletir a identidade, né? Então, essa comunicação, ela deve ser transparente na empresa, né? Todas as normas que ela adota, né? Todas as políticas de gestão, enfim, a conduta. Tem empresas que, por exemplo, tem códigos de ética, que eu acho isso bem interessante. Esse código de ética, ele tem que ser formulado, ele tem que ser divulgado, né? E tem que ser implementado também, né? A empresa ela tem que fomentar. Tem essas normas, tem essas políticas, sim, mas há uma preocupação da empresa, um fomento para a implementação dessas práticas, entendeu? Para a implementação dessas normas, não adianta ter uma norma que ficou lá, né? Uma política que ficou lá engavetada, que ninguém sabe, que ninguém pratica, né? Uma lei, por exemplo, é uma lei para inglês ver, que ninguém pratica a lei, entendeu? Então, assim, as normas e as políticas, nós partimos da premissa de implementação e do esforço da organização para que essa política ela seja implementada, que eu acho que isso é um diferencial quando nós falamos de governança. A empresa é bem bonita, você fala visão, missão, valores, mas a empresa ela não cultiva isso, ela não pratica isso. Do que adianta, não é? Bom, aqui eu trouxe um exercício, que eu vou deixar para casa, a tarefa de casa para vocês. Depois vocês resolvem com mais calma aí, também tem o material, eu vou colocar a resposta também no material, né? Bom, aqui eu falo um pouco sobre a estrutura organizacional, né? Como eu falei lá no início, para a implementação de práticas de governança corporativa é essencial eu conhecer essa estrutura da empresa, né? Então, o que é a estrutura organizacional? É a forma como a empresa está organizada, é a hierarquia da organização. E essa hierarquia ela vai ser maleável, ela é mutável, ela não é fixa, que ela vai depender do tipo de negócio, do tamanho da empresa, enfim, uma série de valores que a empresa ela tem, né? Então, é basicamente a forma como a empresa ela é desenvolvida, descrevendo seu capital humano, capital financeiro, departamentos específicos. Então, isso vai depender do quê? Do tamanho da empresa. Logicamente, quanto maior a empresa, quanto maior a organização, mais uma estrutura mais robusta ela vai ter, né? Para atingir os seus objetivos. E isso é essencial para a empresa ela permanecer no mercado, né, para ela atingir seus objetivos, para ela realmente conseguir aí chegar onde ela quer, né? Então nós temos alguns modelos que são horizontalizados, né? Horizontalizados que são assim, que são modelos que se apresentam de forma mais flexível, enxuta, no qual os diversos setores se comprometem com a tomada de decisão e a busca por um conjunto adequado, né? Aí temos alguns tipos de estrutura organizacional aqui, né? Estrutura funcional, divisional, geográfica, em rede, em projetos, em que mais? A estrutura híbrida. Então, existem vários tipos de estrutura, né? Cada um, logicamente, relacionado com a atividade que a empresa ela executa. Por exemplo, uma estrutura funcional, que seria unidade de negócio, divisional, né? Seria uma adaptada a cada tipo de mercado. Geográfico, uma região geográfica específica. Estruturas de rede, né? Que hoje é muito comum depois da pandemia, né? Que são, por exemplo, trabalho home office, né? Estrutura por projetos. é, a área de engenharia e arquitetura trabalha muito com isso. Estrutura virtual, hoje é muito interessante você ter hoje escritórios virtuais, por exemplo. Então, estrutura virtual e estrutura em rede são bem próximas. Estrutura híbrida, né, que misturam várias. Então, são várias as estruturas. Então, aquele modelo fixo de estrutura física que nós conhecíamos hoje acabou, né? A estrutura organizacional realmente ela está bem, digamos, polarizada, né? Você tem vários modelos de estrutura, cada um aí seguindo um modelo específico, né? Um adaptado a uma realidade específica. Ainda falando sobre a estrutura organizacional, temos atividades fins e atividades meios, né? A atividade fim é aquela atividade final da empresa.
né? A atividade essencial dela. Além dessa atividade essencial, ela pode desenvolver algumas atividades é, específicas, meio que atividades que ajudam nessa atividade principal, que seriam as chamadas atividades meio, né? Que não está relacionado diretamente à atividade fim, mas que também é necessária para a organização. E temos também a estrutura em linha, né? E estrutura tipo assessoria. Estrutura em linha é considerada que as unidades organizacionais em linha tem ação de comando ligada à atividade fim e de assessoria, que seriam aquelas atividades de staff, né? De apoio. Sempre, sempre. Então, as estruturas meio seriam mais essa estrutura de staff, de assessoria, de apoio, né? E atividades fim seria atividade de linha, entendeu? São todas aquelas atividades que a empresa ela executa para atingir os objetivos fim da organização, né? Além disso, nós temos também o organograma, né? O organograma, ele seria a estrutura organizacional. Eu meio que eu colocar no papel a estrutura organizacional, né? Eu tenho a estrutura organizacional da empresa. Quando eu realmente desenho essa estrutura organizacional, eu tenho um organograma, né? É a representação gráfica mesmo da estrutura administrativa da empresa. Então, há dois tipos de organograma, o vertical, né? E o horizontal. O vertical, que é o que nós chamamos de estrutura mais verticalizadas, que seriam de cima para baixo, são aquelas estruturas mais rígidas, né? Partindo da premissa entre líder e liderado, né? Já na estrutura horizontalizada, é aquela estrutura mais flexível, né? Que permite uma interação maior. Então, hoje, as empresas, por exemplo, elas adotam cada vez mais essas estruturas horizontalizadas, né? Onde você tem o trabalho em conjunto, todos os colaboradores interagindo entre si, né? Na própria, vocês tiveram a oportunidade de ver em empresas, vocês veem que hoje trabalha-se muito, por exemplo, naquelas estruturas de ilhas, né? Todo mundo numa uma sala enorme, e ilhas e todos interagindo ao mesmo tempo, né? Dialogando com o outro, interagindo, resolvendo problemas. Então, isso são estruturas mais modernas, né? Essas estruturas horizontalizadas que buscam mesmo essa interação entre todos os colaboradores da empresa. E aqui eu trouxe um modelo bem simples de estrutura, né? Aqui, logicamente, seria de uma empresa pequena. Você vê lá em cima, por exemplo, o presidente, depois você vem aí em níveis hierárquicos, né? Diretor-geral, vinculados ao diretor do setor financeiro, setor de marketing, por aí vai, né? Isso aqui é uma estrutura hierarquizada, né? De uma forma verticalizada, né? Estrutura de poder mesmo, né? Você tem que estar, quem está lá em cima lá pode mais, e aqui é que obedece, né? Um modelo de organograma aí. E nós também temos a departamentização, né? O organograma, ele pode trazer vários departamentos, né? Que serão departamentos aí ligados normalmente áreas específicas dentro da empresa, né? E essas áreas, elas logicamente, elas vão surgir, esses departamentos, dependendo de uma área específica dentro da organização, como por exemplo, departamento de clientes, né? Que é o que trata o foco dos clientes, contato com os clientes, questão de lojas, produtos e serviços, né? Busca de inovação, investimentos, geográfico territorial, processo de equipamentos, projetos. Aqui só são alguns exemplos de departamentos, né? Mas essa estrutura departamentizada, ela pode variar muito, né? Dependendo aí da estrutura da empresa. E temos também os níveis administrativos, né? Estratégico, tático e organizacional, que faz parte também da estrutura organizacional da empresa. O nível estratégico é que ele trabalha com decisões de longo prazo, né? Por exemplo, a direção, o conselho de administração vão estar localizados aqui no nível estratégico. Temos o nível operacional, né? Que são as decisões de supervisão, as gestões de curto prazo, né? Tarefas específicas, objetivos de execução do curto prazo. E temos o intermediário, né? Que não seria nem o nível estratégico, né? De decisões de longo prazo, nem de curto prazo. Seriam as decisões de médio prazo, como, por exemplo, planos de detalhamento de departamentos, foco no médio prazo. Então, normalmente, toda empresa ela tem essa estrutura em níveis, né? E o processo decisório, o processo de governança corporativa também ele vai se moldar a cada uma dessas realidades, né? Partindo da premissa que, apesar de eu ter esses níveis estratégicos aqui, a governança ela parte da premissa do quê? De um trabalho em conjunto, né? Não é porque o nível operacional ele está lá embaixo, é decisões de curto prazo, supervisão, que ele não vai trabalhar em conjunto com, por exemplo, o nível estratégico organizacional. Não. Na questão de governança, eu trabalho esses níveis aqui de forma conjunta, né? Todos colaborando aí de forma a atingir os objetivos da empresa.
Com os stakeholders também, eles se interagem com a empresa. Eu já trabalhei com vocês no encontro anterior, né? Inclusive, eu falei sobre os tipos de stakeholder, né? A relação que eles têm com a empresa, né? E aqui nós temos os tipos de stakeholder. Stakeholders são todos aqueles que têm algum tipo de relação com a empresa, né? Com a organização. Aqui eu acho que eu deixei esse vídeo, eu vou deixar para vocês como dica de vídeo. É um vídeo bem curto aí, que fala um pouco sobre o que é o stakeholder, né? Depois vocês dão uma olhadinha lá no YouTube. E aqui são as classificações de stakeholder. Vejam que são vários, né? Stakeholder adormecido, arbitrário, reivindicador, dominante, perigoso, dependente e definitivo. Então, cada um desses stakeholders logicamente, seria uma parte interessada, né, da organização, que tem algum tipo de relação tipo de relação com a organização, ele tem um poder específico, né, tem uma legitimidade específica, tem uma influência específica, isso vai variar muito, né? A empresa ela tem que conhecer cada um desses stakeholders e a influência que ele tem dentro da organização. Por exemplo, o que é um stakeholder adormecido? É aquele que na organização possui poder para impor alguma decisão, mas há pouca interação, pois o seu poder não tem legitimidade e urgência. O stakeholder arbitrário não possui urgência, apesar de ter legitimidade. Além disso, não tem poder de influenciar a organização. São mais receptivos e envolvidos com responsabilidade corporativa. O reivindicador é aquele que não possui poder e legitimidade, consequentemente, não devem atrapalhar a organização. O dominante é aquele que espera e recebe muita atenção da organização, influencia a empresa, pois tem poder e legitimidade. E o perigoso é aquele que não possui poder, urgência e legitimidade, contudo é possivelmente violento, né? Então, vejam, o dependente é aquele que depende do poder de outro stakeholder, e o definitivo é aquele que tem poder e legitimidade. Os gestores devem dar prioridade e atenção imediata quando o stakeholder definitivo alegar urgência, né? Então, vejam, basicamente, o que vai diferenciar um do outro é o do poder, legitimidade e influência que cada um vai ter, né? Que nós sabemos, por exemplo, tem um fornecedor, tem um cliente que tem mais influência na empresa, que tem mais negócios que a empresa, então tem que dar um cuidado maior com ele, né? Tem que ter uma relação maior com ele. Com tudo isso, vai variar também. Aqui eu trouxe outro exercício, acho que isso foi num concurso também, vou deixar como tarefa de casa para vocês, né? E disponibilizo também o material depois, né? Bom, finalizando esse segundo encontro, eu deixo como dica de leitura, né, Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa. O link está aqui. Então, assim, boa parte dessa aula que eu trabalhei com vocês, eu peguei aqui do IBGC, né, por exemplo, os princípios, né, algumas informações estão lá no código. Então, é interessante vocês também darem uma olhadinha lá no Código Brasileiro de Governança Corporativa, né. Mais uma vez, alerto a vocês para rever as unidades, explorar o ambiente virtual de aprendizagem, né, aí quem não fez as atividades ainda. Agradecer a presença aqui na nosso segundo encontro. Eu deixo agora o espaço aberto para quem quiser fazer alguma pergunta, né, algum questionamento. Ok, eu que agradeço a presença de vocês, né, da Lana Costa, da Tassiana Andrade, da Carla, da Su Gomes, da Simone, né, da Joelma, Cecília, Priscila, e teve outra pessoa que não colocou o nome, né, só o número aqui. Agradecer a vocês, desejar boa noite, né, bons estudos, dizer que teremos ainda mais dois encontros, a disciplina. Caso tenham dúvidas, questionamentos, vocês podem colocar lá em Fale com o Tutor. Né? Vamos acompanhar vocês aí. É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção. Boa noite, bons estudos e até mais.